Olá, gente. Vamos continuar aí as nossas aulas de sistema nervoso. A gente já falou de tecido nervoso e agora a gente vai falar do sistema nervoso central, tá? Então, antes da gente falar do sistema nervoso central, vamos pensar o seguinte, né? Divisão anatômica, tá? E quanto à anatomia do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso, tá? Não é nervoso central. Anatomia do sistema nervoso. A gente tem uma parte que a gente chama de sistema nervoso central, que vai ser o encéfalo e a medula, que vai estar responsável pelo processamento e integração de informação. Então, tudo que está dentro do cabeção aqui, o encéfalo, e a medula espinhal é sistema nervoso central. Tudo que é na periferia, o que é a periferia? Os nervos e os gânglios é sistema nervoso periférico. Então, hoje a gente vai falar só do sistema nervoso central. Vamos falar do encéfalo e da medula espinhal. E aí depois a gente grava uma outra aula para falar do sistema nervoso periférico. Vai falar dos gânglios e dos nervos, tá bom? Então, o que é o sistema nervoso central? Vamos lá olhar ele mais de perto. A caixa craniana protege o seu encéfalo. O encéfalo não é só o cérebro, a gente vai ver isso, tá? Então, a caixa craniana está protegendo o encéfalo e a sua coluna vertebral está protegendo a medula óssea. A medula óssea não, a medula espinhal, tá? Então, o sistema nervoso central é feito pelo encéfalo e a medula. Ambas as partes estão protegidas por uma série de ossos. Os ossos da sua caixa craniana e os ossos da sua coluna vertebral, tá bom? Então, aqui de perfil e aqui de costas, tá? Vendo o seu encéfalo e a sua medula espinhal, tá bom? Ao longo do desenvolvimento embrionário, a gente tem o desenvolvimento também, obviamente, do nosso sistema nervoso. Então, inicialmente, aos 25 dias, a gente é esta maçaroca aqui, então o cérebro está começando a ser formado, tá? E aí, então, vai acontecendo o desenvolvimento e vão acontecendo uma série de dobras, tá? Essas dobras vão fazendo com que você crie, e aí cria ó, o cérebro, o cerebelo está formando aqui, e perceba que aqui está quase liso, né? Aí, de repente, o nosso cérebro ele vai começando a ficar com umas dobras, uns sulcos, né? E aí, então, a gente tem a formação aos 9 meses do nosso sistema nervoso, aí já com o nosso cérebro aqui todo cheio de dobras, que a gente chama de sulcos e giros, tá? Então, aí, por que isso? Porque o nosso cérebro é bem grande, né? E a gente não tem tanto espaço aqui na nossa cabeça. Então, a gente vai fazendo dobras, tá? Então, por isso que a gente tem essas dobras aqui. Então, o nosso encéfalo é basicamente o nosso cérebro, tá? Que é esta partezinha aqui. E isso aqui é o cérebro. Temos o cerebelo, que é esta partezinha aqui, e o tronco encefálico, que é isso daqui, tá? Então, em cores aqui agora, que acho que fica mais fácil, tá? Então, o cérebro é o telencéfalo, que é essa parte mais, que tá aqui em vermelho, e o diencéfalo, que é essa parte mais interna. Aí a gente tem o cerebelo, que tá aqui nessa cor avermelhada, mais escura, e aí aqui o tronco encefálico, que está colorido em cinza, né, o mesencéfalo, a ponte em laranja não, em amarelo, e o bulbo, tá bom? Então a gente vai ver cada uma dessas partes. Quando a gente pega o nosso cérebro, né, e olha de cima, então a visão superior, a gente vai ver que ele é dividido, né, tem uma fissura longitudinal aqui e divide o nosso cérebro em hemisférios, dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? E aí, então, esses hemisférios, né, essas partes do cérebro, eles vão ter nomes
em função dos ossos que a gente tem no nosso crânio. Então, o nosso cérebro está aqui dentro, né? E o nosso crânio, ele não é uma carapaça só, tipo um capacete. São vários ossos que estão colados, né, uns nos outros. Esse daqui é o osso frontal, esse é o parietal, esse é o temporal, o zigomático e o occipital, tá? Então, em função do nome dos ossos, a gente vai nomear as partes do cérebro. Tá? Isso daqui eu estou falando, é mais curiosidade do que propriamente tem questões disso no vestibular, mas é que é um assunto bastante interessante, talvez vocês gostem de saber. Se não gostar, depois você comenta aí, falou, não gostei de saber. Então aqui, ó, o lobo frontal tem esse nome por conta do osso aqui frontal. Aí a gente tem, ó, o lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Se a gente vier aqui e abrir, né, essa parte, a gente vai ver lá dentro um outro lobo, o lobo da ínsula, tá? Qual a função de cada um desses lobos? Bem genericamente, tá? O lobo frontal, ele tá ligado a planejamento de ações, movimento, pensamento abstrato. O lobo temporal, que é esse daqui, está ligado à memória, né, parte da memória, e processamento de informações auditivas. A parte do lobo parietal está ligado com processamento de informações tátil, né, então toque, e proprioceptiva. O que é proprioceptiva? É você sentir e perceber o seu próprio corpo, tá? Então está ligado a esta parte aqui. Aqui atrás tem o lobo occipital. O lobo occipital tem um processamento da visão. Então, se você bater com alguma coisa aqui atrás da sua cabeça, você pode ter uma lesão, né, nessa região e ficar cego. Apesar do seu olho estar funcionando e perceber a luz. Mas a parte de trás que processa a informação não vai processar e você vai ter uma cegueira cerebral, né, do ponto de vista cerebral. E aí o lobo da ínsula, que está aqui ali no meio, tem a ver com coordenação de emoção e processamento de informações gustativas. Tá? Isso aqui é uma visão bem geral, o cérebro tem várias outras subdivisões com processamento dessas mesmas informações de uma forma diferente. Tá? E o nosso cérebro é tão importante que ele tem, além da nossa caixa craniana, né, protegendo, vai ter várias outras camadas. Então, tá aqui um desenhinho, se eu pegar aqui, ó, e cortar esta parte do crânio para ver o que tem aqui dentro, a gente vai ver uma série de camadas, tá? Então, a caixa craniana tá aqui, né? Então, couro cabeludo, aí, ó, periósteo, que é uma fina camada antes do osso. Aí o osso vai ter, abaixo do osso, vai ter as 3 meninges, que são membranas de proteção. Essas meninges é que ficam inflamadas quando a gente tem meningite, por exemplo. Tá? As meninges são dura mater, aracnoide e pia mater. Tá vendo? A pia mater é bem fininha e depois a gente chega no cérebro. Tá? Então, tudo isso, todas essas camadas aqui de proteção para a gente não danificar o cérebro, porque ele é extremamente importante para a nossa vida, né? Beleza? Então, o nosso cérebro é aquele ali. As outras partes do encéfalo, vamos começar a falar do cerebelo. O cerebelo também é muito importante. O cerebelo, ele tem uma função, ele tem esse nome primeiro, porque parece um pequeno cérebro, tá? Então, por isso, cerebelo. E apresenta metade do número de neurônios do nosso sistema nervoso. Então, apesar de ser pequeno, ele é bastante poderoso no processamento de informações e funções motoras. Então, para você andar, você se equilibrar, você coordenar os seus movimentos, né, coordenar tônus muscular. Tônus é a rigidez do músculo, né? Nossa musculatura tem que ter um tônus, senão ele fica muito flácido, você não consegue se mexer, né? E aprendizagem de movimento. Então, quando você está aprendendo a andar quando você é criança, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, quando você está aprendendo a escrever ou novas habilidades motoras, motora fina, é o cerebelo que está agindo. Então, ele é extremamente importante, por isso que ele tem metade do número de neurônios do nosso sistema, tá? E ele funciona de forma independente, de forma inconsciente, então você não precisa ficar pensando para ter essas habilidades, tá? Por último, ainda no encéfalo, a gente vai ter o tronco encefálico, tá? O tronco encefálico, que está aqui bem no meio, bem protegido, né, na nossa caixa craniana, ele é dividido em 3 partes, tá? E 3 partes que vão fazer funções vitais.
o mesencéfalo, que é essa parte mais de cima aqui, que tá aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Então eu tô olhando isso daqui de frente, tô vendo isso, tá? Então, ó, mesencéfalo, que é que vai ter recepção e coordenação de postura, tá? Então, informação postural aqui. A ponte, que vai ter a regulação do ritmo respiratório. Lembra lá do nosso sistema respiratório que eu falei assim, no cérebro vai ter uma região onde vai perceber a quantidade de CO2 dissolvida no sangue? Pois é a ponte justamente que vai perceber se tem muito CO2. Se tiver muito CO2, você aumenta o ritmo respiratório, é ela que vai indicar. E o bulbo, que é esta região aqui, que vai ter o controle cardiovascular e respiratório. É ele que vai controlar batimento cardíaco e ritmo respiratório também, né? Coordenação respiratória para suas funções vitais. Então, ele é de extrema importância para as funções vitais do nosso tronco encefálico. E aí, continuando no nosso sistema nervoso, né, a gente tem tudo que tem no nosso encéfalo e temos a medula espinhal. A medula espinhal está aqui, ó, bem no meio da sua coluna vertebral, né, tá em amarelo aqui, e ela é responsável por conduzir impulso nervoso, vai conduzir os impulsos nervosos percebidos por vários nervos do nosso sistema nervoso periférico e vai conduzir até o cérebro. Então, coordena movimentos também de atos reflexos, que a gente vai ver daqui a pouco, além de uma região integrativa, né, de atividades neurais. Ela vai integrar todas as informações do nosso corpo, tá? E comunica o cérebro, as partes, né, comunicação com o cérebro das outras partes do corpo através de feixes que sobem e que descem, ascendentes e descendentes, tá bom? E um trauma na medula espinhal, o que causa? Se você sofreu um acidente, o que vai acontecer? Se você quebrar a sua medula espinhal nessa região mais superior, da 1 a 5 é quase que fatal, né? É muito pouco provável que você sobreviva, porque você corta ligações com todo o resto do corpo, né? Então paralisa todos os músculos, inclusive musculatura de respiração, então é bem difícil de você sobreviver. Agora, a partir daqui, você tem outras lesões que você pode sobreviver, mas com danos, né? Paralisia total das pernas, paralisia, então a paralisia dos membros inferiores. Depois, nessa parte, na região torácica, paralisia de membros inferiores, paralisia de membros, né, inferiores com uma perda de sensibilidade na caixa torácica. Então, a partir, né, do que a gente vai descendo aqui, a gente tem uma lesão nas partes mais inferiores, né? Aí, ó, paralisia, se eu quebrar aqui, ó, na lombar, na L2 e da L2 a L5, fraqueza em entorpecimento de membros inferiores, né? Então você não consegue sentir membros inferiores. Então aqui é um slide para você saber o que acontece em cada uma das partes, tá bom? E aí como é que acontece isso, né? Por que a gente perde essa sensibilidade? Porque na medula que está representada aqui, a gente vai ter os neurônios, então os neurônios estão aqui, então a parte cinza da medula é essa parte interna e a parte branca é a parte externa, é o inverso lá do nosso cérebro. Então aqui onde tem neurônio, tanto aqui, vai ter um processamento de informação, mas esse processamento que tem na medula é em função de nervos, né, de sensibilidade. Então esses nervos que percebem o ambiente a gente chama de aferentes. Né? Ou percebem os nossos órgãos, né? Então, eles vão perceber e vão levar a informação para a medula. Vão levar a informação para a medula. A medula processa, pode informar o cérebro ou não, e depois faz um movimento motor, por exemplo, com os neurônios eferentes. Então, vai fazer a contração muscular, tá? Ou então vai fazer a regulação de um órgão. Beleza? Por que eu disse vai informar o cérebro ou não? Porque a gente tem uma coisa chamada de arco reflexo. O que é esse arco reflexo? É uma resposta muito rápida que o cérebro toma consciência, obviamente, que está acontecendo, mas a resposta é super rápida em função desse arco reflexo. O que é o arco reflexo?
Se você está sentado, pode fazer esse experimento se você já não fez. Você senta e deixa o seu joelho, né, sua perna livre, não deixa ela no chão. Senta num local mais alto para o seu joelho ficar livre, não ficar encostado no chão. E aí você bate nesta região do seu joelho. E aí você vai perceber que o joelho vai, a sua perna vai para frente. Isso é um movimento, né, que a gente pode fazer isso para ver se esse arco aqui está funcionando. Por quê? Porque quando você bate aqui, existe um neurônio que vai lá para a medula e rapidamente processa essa informação e o nervo motor vai ser estimulado. E aí você contrai essa musculatura e coloca a perna para frente. Da mesma forma, quando a gente coloca a mão num prego ou num local, numa superfície muito quente, você não põe a mão, pensa um pouquinho, ai, nossa, tá quente, e depois tira. Não, você põe a mão, percebe a dor e já retira. Esse movimento super rápido também é por conta de um arco reflexo, tá bom? Que não precisa passar pelo cérebro para tomar a decisão. Você toma consciência, óbvio, mas a ação motora é independente de um raciocínio ou de uma decisão cerebral, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e gostado aí da nossa aulinha sobre sistema nervoso, tá bom? Até a próxima aula. Falou!